No princípio, antes que o mundo soubesse o nome do medo, existiam eles. Não anjos, não homens. Algo entre. Algo que não deveria ter nascido. Gênesis 6:4. A frase é curta, quase esquecida entre genealogias e dilúvios. Mas ali está. Havia naqueles dias gigantes na terra, nefilins, filhos de anjos caídos com mulheres humanas, seres de carne e osso, mas com almas que não cabiam no corpo, altos como cedros, fortes como tempestades, e famintos. Famintos por algo que nem eles entendiam. Eles não vieram para governar, vieram para devorar. Imagine a terra antes do dilúvio. Não o paraíso de cartões postais, um lugar onde o sol nascia vermelho, como se o céu sangrasse, onde o vento carregava sussurros que não eram vento, onde as sombras se moviam sozinhas. Os nefilins caminhavam entre os homens como deuses esquecidos. Construíam torres que arranhavam as nuvens. Caçavam mamutes com as mãos nuas. E à noite as mulheres desapareciam. Não era desejo, era experimento. Os anjos caídos, chamados vigias, queriam saber até onde a carne podia ir, até onde a alma podia ser esticada. Então cruzaram a linha, descerraram o véu. E o que nasceu não era filho de Deus, nem do homem. Era o erro. Eles cresciam rápido. Em 7 anos, uma criança nefilim já media 3 metros. Seus olhos não piscavam. Suas vozes ecoavam como trovões dentro do peito de quem ouvia. E eles sabiam. Sabiam que não pertenciam. Sabiam que eram aberrações. E isso os tornava perigosos. Um deles se chamava Og. Não o Og da Bíblia, o rei de Bazã que sobreviveu ao dilúvio. Esse era outro. Um protótipo. O primeiro. Nascido de uma mulher que gritou por 9 dias seguidos até a voz rasgar. E não chorou ao nascer. Olhou para o céu e sorriu, como se já soubesse o que viria, e não comia como os homens. Ele absorvia. Toque em uma árvore e ela secava em minutos. Toque em um homem e... Bem, não havia mais homem. Apenas casca. Os outros nefilins o temiam, porque Og não queria apenas viver, queria substituir. E havia um plano. Os vigias não pararam no primeiro cruzamento. Continuaram. Centenas de anjos, milhares de mulheres, uma legião de nefilins nascendo como pragas. Eles não construíam cidades, destruíam, não plantavam, consumiam. A terra gemia sob seus passos. Os rios mudavam de curso para fugir. Até os animais sabiam. Quando a sombra de um nefilim caía, era hora de correr. Mas havia um homem. Não Noé, ainda não. Um pastor chamado Lameque. Não o pai de Noé, outro, um homem comum que viu o que não deveria. Ele encontrou um acampamento nefilim à noite. Fogueiras feitas de ossos humanos. Crianças híbridas brincando com cabeças de gigantes mortos. E no centro, Og, sentado em um trono de ferro derretido, olhando para o céu como se esperasse uma resposta. Lameque correu por dias. Chegou à tenda de Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque ouviu. Enoque tremeu, porque Enoque sabia. Os vigias tinham um líder, um chamado Semiasa, e Semiasa tinha um segredo. Eles não queriam apenas a terra, queriam o trono de Deus. Os nefilins eram o exército, mas não o fim. O plano era maior. Semiasa acreditava que, se destruíssem a linhagem humana pura, se corrompessem cada gota de sangue adâmico, Deus não teria escolha. Teria que negociar, teria que descer. E quando descesse, eles o prenderiam. Como? Com uma arma. Não de ferro, de palavra. Um nome. O nome que não pode ser dito. Roubaram dos céus. Gravaram em uma lâmina de obsidiana negra. Uma lâmina que cortava não a carne, mas a alma. Quem fosse tocado por ela, esquecia quem era. Esquecia Deus. Og seria o portador. A lâmina estava quase pronta. Faltava um ingrediente. Sangue. Não qualquer sangue. Sangue de um justo. Um homem que nunca pecou. Um homem que ainda carregava a imagem pura. Havia apenas um na terra. Um menino, filho de um sacerdote chamado Jared. O menino se chamava... Não importa. Ele não sobreviveria para ter nome. Mas algo aconteceu. Deus olhou, não como olhamos, como quem vê o fundo do abismo
e o abismo olha de volta. E Deus decidiu, não com ira, com tristeza. Basta, disse, uma palavra, apenas uma. E os vigias tremeram, porque a palavra não era para eles. Era para a terra. O dilúvio não foi castigo, foi misericórdia, uma limpeza, um reset. Mas antes disso, veio a caçada. Os nefilins sentiram, sabiam que o tempo acabava. Então aceleraram. Og partiu com a lâmina incompleta. Atrás do menino, atrás do sangue, atrás do trono. Lameque correu para avisar. Enoque subiu ao céu, literalmente. Foi levado, para não ver o que viria. Mas antes deixou um livro, um rolo, escondido em uma caverna, com instruções, com nomes, com a verdade. E encontrou o menino, em uma vila queimada, a mãe já morta, o pai pendurado em uma árvore como aviso. O menino chorava, não de medo, de raiva, porque ele sabia quem era, sabia por que o queriam. Og ergueu a lâmina, e então o céu se abriu, não com trovões, com silêncio, um silêncio tão profundo que até os nefilins pararam. E olhou para cima, e viu, não nuvens, não anjos, apenas luz, uma luz que não cegava, que queimava, que revelava. A lâmina caiu. Og gritou, não de dor, de compreensão. Pela primeira vez, viu o que era. Um erro, um experimento falho, um filho que nunca seria aceito. E a luz o tocou, não o destruiu, apenas apagou, como uma vela. Os outros nefilins correram, mas não havia para onde. A água veio, não como chuva, como um muro de esquecimento. Eles nadaram, gritaram, imploraram, mas a água não ouvia, a água apenas limpava. Noé viu, da arca, viu os corpos flutuando, gigantes com rostos de crianças, olhos abertos, olhando para o céu como se ainda esperassem resposta. Mas um sobreviveu. Não Og, e estava acabado, mas um nefilim menor, mais esperto, escondeu-se na arca, não dentro, debaixo, preso à quilha. Sobreviveu à água, sobreviveu ao tempo. Seu nome era esquecido, mas ele lembrava, e lembrava do plano. A lâmina não foi destruída. Afundou, esperando. O dilúvio acabou. A terra secou. Os homens voltaram. Pequenos, fracos, esquecidos. Mas o Nefilim esperou. Nas montanhas, nas cavernas, nas sombras das pirâmides que os homens construiriam, sem saber por quê. Ele esperou por outro menino, outro sangue, outra chance. E às vezes, à noite, quando o vento sopra do leste, você ouve um sussurro, não de anjo, não de homem. Algo entre, ainda não acabou, porque a lâmina está lá, em algum lugar, esperando o próximo justo, o próximo erro, a próxima guerra. E os nefilins. Alguns dizem que morreram, outros dizem que se misturaram, que seu sangue corre fraco, mas corre, em reis, em guerreiros, em homens que constroem torres demais, que olham para o céu com fome. E se um dia a lâmina for encontrada, bem, você saberá, porque o silêncio voltará. E então, o dilúvio será o menor dos seus problemas.